Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Então, neste momento vou fazer a prece de abertura. Depois passo a palavra para a irmã Lili fazer uma leitura do Evangelho. E após isso a gente vai ser beneficiado, agraciado com as palavras da irmã Marlene, da casa Allan Kardec, com o tema "Muito se pedirá aquilo que muito recebeu". Então, que neste momento nós possamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, serenar os nossos corações, para ficarmos abertos a receber essa energia divina, a energia positiva da Casa Espírita. Possamos estar abertos para refletir sobre o tema de hoje. Possamos colocar as palavras do Evangelho em ativação, em prática. E o mais importante, nós possamos refletir e melhorar aquilo que viemos buscar. Que assim seja. Boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 13, que a sua mão esquerda não saiba o que dá a direita. Item 12. São Vicente de Paula, Paris, 1858. Sejam bons e caridosos e terão em suas mãos a chave para entrar no céu. Toda a felicidade eterna está contida nesses ensinamentos de Jesus. Amem-se uns aos outros e somente pelo devotamento ao próximo que a alma pode elevar-se às regiões espirituais superiores. Ela apenas contratará felicidade e consolação na prática da caridade. Sejam bons, amparem seus irmãos, deixem de lado a terrível chaga do egoísmo e trabalhem com o objetivo de abrir o caminho para a felicidade eterna. Quem já não se sentiu alegre com o coração batendo mais forte ao ouvir o relato de uma boa ação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se procurarem apenas o prazer que proporciona uma boa ação, estarão sempre no caminho do progresso espiritual. Exemplos não faltam. A boa vontade é que é rara de ser encontrada. Observem que a história sempre guarda lembranças de amor e respeito por uma multidão de homens de bem. Palavra na segunda. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos conversar, fazer um monólogo sobre o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos os chamados e poucos escolhidos, do item 10, que diz: muito se pedirá aquele que muito recebeu. Mas para nós entrarmos nessa temática, a gente vai fazer buscar alguns informes históricos a respeito da doutrina e a respeito das revelações divinas. Tá? A primeira revelação divina, né, foi através de Moisés, dos 10 mandamentos, né, que escreveu todos aqueles preceitos, né, na pedra, já chamando a atenção da humanidade para o amor ao próximo, né, o respeito, né, a convivência social dentro daqueles mandamentos. E a segunda revelação foi Jesus. Né? Quando nós estudamos a doutrina dos Espíritos, nós temos o conhecimento de que Jesus é o responsável pelo planeta Terra. Ele foi delegado a ele cuidar desta casa planetária. Na obra de André Luiz, de Emmanuel, A Caminho da Luz, fala que se reuniu na espiritualidade maior um grupo de espíritos para planejar a formação da Terra. E Jesus era o responsável por essa equipe para plasmar esse novo planeta, onde iria receber espíritos que vinham de uma outra órbita, o planeta de Capela, que não acompanharam o progresso daquele planeta. Porque nós, como seres intelectuais, inteligentes, criaturas de Deus,
o nosso propósito, o propósito de Deus é o nosso crescimento, a nossa evolução espiritual. Então, o planeta Terra, como os Espíritos colocam, uma escola de aprendizado, que nós temos que passar por um processo de crescimento ético e moral na convivência social. E como no universo tudo é muito harmônico, as outras casas, da casa do meu pai, como diz o Evangelho, as outras moradas, também habitadas por seres em processo evolutivo, Capela era uma dessas moradas que passou de um processo de transição para um planeta melhor, onde espíritos mais elevados iriam permanecer. E aqueles que não acompanharam esse crescimento, essa evolução moral, foram trazidos para a Terra. Então, Deus Nosso Pai delegou a Jesus que recebesse na Terra esses espíritos que não alcançaram a evolução ética e moral necessária para permanecer naquele planeta que tinha mudado para um mundo mais feliz, né? E aqui nós estamos, a maioria da nossa população, uma boa parte já retornou ao planeta melhor porque cumpriu os seus desígnios. E nós estamos aqui na vida terrena, na vida material, usufruindo dessa escola que é o planeta Terra. E nesse processo, então, Jesus, em todas as épocas, enviou mensageiros, profetas, mensageiros divinos para falar da importância de nós desenvolver o sentimento de harmonia, o sentimento de amor, né? E dentro desse processo de aprendizado, como já falei, da primeira revelação, a segunda revelação foi Jesus vindo à Terra, né? Para exemplificar, para mostrar que é possível amar, perdoar, viver em harmonia, né? Ele mandou Moisés trouxe os 10 mandamentos, mas o pessoal não entendeu muito bem os mandamentos. De certo, ele olhou lá e disse assim, olha, esse povo está difícil, eu vou, né? E Jesus se preparou para vir encarnar na Terra e dar um exemplo de amor e de fraternidade. E passaram-se os anos e mesmo assim a humanidade ainda tinha algumas dificuldades, né? Porque ainda como um planeta primitivo, um planeta de provas e expiações, tinha dificuldades de se harmonizar. Então Jesus, a sua equipe, prepara um espírito com maior capacidade intelectual, moral, né? Que nós chamamos aqui de Kardec, o codificador, que veio dar corpo de doutrina aos conhecimentos do Evangelho, vamos dizer assim. Quando foi preparado a vinda de Kardec, como naquela época era muito importante, né, e tinha que ser uma pessoa reconhecida socialmente, de idoneidade moral, família instruída, né, um espírito preparado, tinha um reconhecimento social como educador, discípulo de Pestalozzi, que foi um dos maiores educadores da nossa história, que tinha um reconhecimento moral, que tinha um reconhecimento intelectual por ser professor, por ser didático, professor de alta qualidade intelectual. Esse espírito então veio e foi convidado a assistir às sessões mediúnicas que já ocorriam naquela época e os fenômenos mediúnicos. E foi aí que ele identificou que aquelas manifestações que inclusive o pessoal na época conhecia, sabia que eram a alma dos homens que já tinham vivido na Terra, identificavam pelas comunicações mediúnicas, esse é seu fulano, esse é seu Beltrano, né? Gatinhos, mas se divertiam lá na França, né, na história das mesas girantes, das primeiras manifestações que Kardec assistiu. E Kardec, então, como espírito preparado para essa missão, para esse esclarecimento da humanidade, assistindo esses fenômenos, ele se deu conta da importância que eram esses fenômenos para alavancar o progresso moral da sociedade humana.
e começou a participar dos grupos que ele foi convidado, das sessões mediúnicas, e começaram a vir as mensagens mediúnicas dos espíritos esclarecidos, orientando ele como ele ia fazer, né? E aí ele se debruçou sobre as comunicações e foi selecionando, foi organizando, né? E codificando, como nós hoje entendemos, a codificação da doutrina dos espíritos, dando um corpo de doutrina. Ele se deu conta que ali eram as almas que nada mais, nada menos viveram na Terra e que eles contavam as suas mazelas, as suas tristezas, né? Então ele classificou lá os bons, os maus, os mais elevados, os menos elevados, os suicidas lá. Esses registros estão todos no livro Céu e Inferno, que é da codificação, que é das obras fundamentais para a doutrina dos espíritos. Então, sintetizando essa parte, ele diz assim, bom, se tu foi bom na Terra, tu não vai sofrer quando morrer. Se tu for ruim na Terra, você vai sofrer quando morrer, né? E assim vieram outros espíritos trazendo a mensagem da imortalidade, falando. E Jesus, quando veio, ele falava por parábolas, porque nem todos tinham condições de entender. E quando Jesus veio uma equipe já anterior a ele para preparar a humanidade para receber esse espírito de alta hierarquia, iluminado, né? Para aguardar a vinda do Messias, né? Para dar a continuidade no despertamento da consciência para a vida espiritual. Então, é tudo muito planejado pela espiritualidade maior. E dentro dessa organização, né, dessa observação, desse estudo, dessa pesquisa, ele escreveu o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro básico que traz toda a informação da espiritualidade. E do Livro dos Espíritos ele foi aprofundando por partes, daí tirou o Céu e o Inferno, tirou a Gênesis, tirou o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso Evangelho, que nós vamos fazer hoje uma parte, que é fundamental para a humanidade porque é a parte moral. Intelectualmente, a humanidade já evoluiu bastante. A ciência, as pesquisas, toda a questão da intelectualidade, a humanidade evoluiu bastante. Mas nós precisamos evoluir moralmente. Nós ainda não estamos assimilando, vamos dizer assim, os ensinamentos do Mestre para que haja uma melhoria moral, para que haja uma compreensão, para que haja uma fraternidade, uma solidariedade. E o Evangelho, ele traz os registros do Novo Testamento, dos evangelistas, né? Tanto que cada lição tem a parábola de Jesus e depois tem a descrição dos Espíritos sobre aquela parábola, né? Então, o Evangelho é uma clarificação, é um esclarecimento do Novo Testamento, das parábolas de Jesus, né? E dentro desse contexto, do capítulo que fala muitos os chamados e poucos escolhidos, nós vamos também fazer uma análise na criação divina, né? Dentro desse conhecimento que a espiritualidade trouxe através das manifestações e das pesquisas que Kardec fez e os estudos que ele fez e analisou, saiu também desse Livro dos Espíritos uma obra que é fundamental, que é a parte científica, a Gênese. E lá na Gênese, no capítulo 11, fala da Gênese espiritual. E no item 7 ao 9, deixa mais claro, quando diz que Deus cria incessantemente. Se Deus cria incessantemente, ele não criou uma turma e parou. Está sempre, essa força maior que rege o universo, que nós chamamos de Deus, está sempre em movimento. Então, se Deus cria incessantemente, nós temos uns que alcançaram mais, são mais maduros, e outros menos maduros. E no Evangelho, né, no capítulo que fala do homem no mundo, nos diz assim: fosse chamado a servir entre espíritos de diversos níveis.
E aí está a nossa dificuldade, né? Porque nós não entendemos isso ainda muito bem e não sabemos lidar com as nossas diferenças. Quando ele diz, fosse chamado a servir entre espíritos de diversos níveis de maturidade espiritual, né? Se ele cria incessantemente, claro que vai ter os mais velhos e os mais jovens. Tá? Então, nós estamos na Terra, que é um planeta de provas e expiações, que eles classificaram, porque aqui nós estamos num patamar de compreensão mediano, nós estamos querendo despertar, nós estamos num patamar que estamos apenas despertando para a realidade da vida espiritual. E no que se refere ao Evangelho, os muitos chamados, poucos escolhidos, em todas as épocas, em todos os momentos da humanidade, sempre houveram os profetas que falavam de Deus, que falavam da criação, né? E a terceira revelação, considerada o Espiritismo, né? Como Jesus veio, exemplificou, e a humanidade ainda continuou num estado ainda de competição, de guerras, de disputas, de conflitos, né? E ele enviou o Allan Kardec, que o nome original social dele é Hippolyte Denisard de Rivail, francês, professor graduado, professor bem conceituado, que mudou o seu nome para Allan Kardec, porque numa das reuniões que ele assistiu mediúnica, disseram para ele usar esse nome, porque ele, como pessoa conceituada, conhecida na França naquela época, em 1847, 45, por aí, ele para não confundir o status social dele da época, de reconhecido-se idôneo de pessoa social, os espíritos aconselharam ele usar o pseudônimo de Allan Kardec, que já tinha sido usado por ele em algumas reencarnações anteriores, quando ele viveu no meio de uma civilização de druidas, que eram sacerdotes naquela época. E aí ele mudou o nome para Kardec e codificou, organizou o Livro dos Espíritos e publicou em 1847. Tá? E nessa publicação, quando ele aprofunda os estudos, ele separa a parte moral, que é a do Evangelho, que nós estamos precisando, e aí ele vai junto com os espíritos clarificando as parábolas registradas pelos evangelistas, né? Então, nós vamos fazer uma leitura, que me permitam uma leitura, que é de... Deixa eu achar. Que é de Lucas, está registrado em Lucas, capítulo 12, versículo 47 a 48. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. O servo que souber da vontade de seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido de sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àqueles a quem mais coisas se haja confiado. Isso está lá em Lucas, né, como já falei, capítulo 12, versículo 47 a 48. Então, quem são esses servos, né? Esses servos somos nós, a humanidade encarnada no planeta Terra, né? E à medida que nós vamos tomando conhecimento da espiritualidade, que a vida continua, né? Que nós vamos despertando para a nossa jornada evolutiva, que nós não estamos aqui para nos divertir ou usufruir dos bens materiais que nessa vida nós temos, mas que são talentos que Deus nos dá para multiplicar e auxiliar o meio social no qual estamos inseridos. Né? Quando nós tivermos consciência desse processo evolutivo, nós vamos nos aprimorando com mais celeridade, com mais rapidez, né?
E quando a gente não tem essa noção, né, nós também somos protegidos, nós também somos guiados, né? Então, eu vou repetir aqui: o servo que souber da vontade e não estiver pronto ou não fizer, se eu sei da espiritualidade, se eu sei que nós somos espíritos no processo de aprendizado, se eu sei que nós reencarnamos no meio necessário para o nosso aperfeiçoamento, e não entender esse processo, não aproveitar essa oportunidade, ele diz aqui, será rudemente castigado. Não rudemente castigado, mas vai ter que repetir o ano. Né? Se eu estive com planejamento reencarnatório para trabalhar numa comunidade, pela uma comunidade, e não desenvolver essa aptidão, e só pensar na minha pessoa, se eu tive a oportunidade de ter bens e não auxiliei, não distribuí, não colaborei, usurpei dos outros, desviei verbas, se eu fiz atos, é claro que eu não vou, que Deus não está lá esperando para puxar minhas orelhas. Mas nós vamos ter que resgatar isso num outro momento. Aparentemente, ela faz tudo que quer, usufrui, usa e abusa e não acontece nada. Porque nós temos uma visão muito curta. Nós não dilatamos o nosso olhar, a nossa consciência a nível de espiritualidade. Então a gente acha que a vida é só isso aqui agora e oba-oba. Mas amanhã ou depois, ainda hoje eu estava lá na fisioterapia e as pessoas discutindo. Mas no juízo final paga. Mas vai pagar o juízo final. Eu digo, mas esse... E eu me interferi na palestra, na conversa dele, o juízo final, então vai ficar rico, porque tem o que tem de neguinho pagando aí, né? Vai ficar rico o juízo final, né? Então é esse resgate dos nossos conflitos, da nossa postura ética e moral, que a gente tem que aprender que os talentos que nós temos é para socializar, para o benefício da nossa comunidade, e não para nos deleitarmos nos prazeres materiais e deixar as pessoas passando necessidade, não atendendo, né? Cultivando o orgulho, a prepotência, o egoísmo. Né? Então, a vida social é para que a gente aprenda nessa relação a desenvolver um olhar humanitário com o nosso próximo no meio no qual estão inseridos. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade fazer coisas dignas de castigo, menos punido será. Então, aquele que não tem consciência de espiritualidade, aquele que não despertou ainda para o objetivo, para a finalidade real da vida, ele vai cometer erros, ele vai ser punido, mas vai ser punido de acordo com a sua ignorância, no seu nível de conhecimento, né? E aí ele diz, muitos pedirá aquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas aqueles a quem mais coisas se haja confiado. Né? No sentido material, se tu tem uma responsabilidade social grande, se tu é um gerente, é um governo, é alguma coisa, né? Tu tem um comprometimento social grande, porque nós viemos aqui para aprender a viver em comunidade, trabalhar em comunidade e auxiliar a comunidade. Daí ele realmente vai ter um sofrimento maior quando cair a sua consciência espiritual e ele saber que se ele pediu para ser essa pessoa com poder e com um gerenciamento de comunidades, porque tinha capacidade, tinha condições de fazê-lo. E não fez. Daí ele vai responder por esses atos falhos, né? Então ele diz assim, as maiores contas serão tomadas a quem mais as coisas se haja confiado. Né? Então a responsabilidade é maior. E aí no João, capítulo 9, versículo 39 a 41, diz assim, eles registraram as palavras de Jesus. Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Daí os fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, perguntaram, também nós então somos cegos? Respondeu-lhe Jesus,
Se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o pecado. Porque os fariseus eram um povo que fazia muita contenda. Eles se prendiam na discussão de determinados assuntos. Era um povo com bastante desenvolvimento intelectual, mas eles tinham as discussões intermináveis. E aí eles quiseram dar uma beliscadinha em Jesus, como diz, então nós também somos cegos? E Jesus responde para eles, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Né? Que ele considera que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Aqueles que se acham importantes, inteligentes, que se acham sabidos de tudo, são cegos. Porque eles não veem o outro com um olhar humanitário. É o seu fulano, o seu doutor, o seu isso, o seu aquilo. Né? E os que, a fim de que os que não veem, vejam. Né? Quando Jesus diz os que não veem, vejam, ele vem trazer uma mensagem de forma para que todos compreendam essa mensagem. Né? Dá o exemplo de amor, de fraternidade. E aqueles, os que veem se tornam cegos. Então, é muito assim, uma outra parte que diz assim, é muito será dado àqueles que já têm, e muito pedirá ao que muito recebeu, e muito será tirado daqueles que já, né? Então, por que será tirado? Porque no momento que eu venho para uma vida física, para uma reencarnação, e eu me perco nas vicissitudes do mundo, eu me perco em atender os meus prazeres imediatos, eu me perco em procurar um status social. Tudo isso vai ser tirado dele quando cair na realidade da vida espiritual, da consciência espiritual. Que ele vai ver que desperdiçou o tempo dele só lidando com o seu egoísmo, com as suas vaidades. Que não multiplicou os talentos, não multiplicou os bens em benefício da comunidade ao seu redor. Então, por isso que ele diz, né? Vim a este mundo para exercer o juízo, a fim de que os que não veem, vejam, trazer o esclarecimento. E os que se veem se tornam cegos, porque vão perder aquilo que eles pensam que têm. O poder, o status, né? O autoritarismo, né? O orgulho, a ganância. Porque aí passou a vida, retorna para a espiritualidade e a sua consciência vai dizer, o que eu fiz? Quando se der conta na espiritualidade que a vida continua e que o propósito de viver no mundo físico encarnado não era só satisfazer os prazeres, né? Depois ele continua aqui na explicação dos espíritos. Principalmente ao ensino dos espíritos é que essas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos de Cristo e não os pratica, é certamente culpado. Contudo, além do evangelho que os contém, achar-se espalhado somente no seio de seitas cristãs, mesmo dentro dessas, quando não o leem, entre os que leem, quantos os que não compreendem. Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. Né? Nós gostamos sempre de ler partes e partes do Evangelho e comentando aos trechos, porque às vezes a gente não sabe nem a importância que é a leitura do Evangelho. Né? No momento que lá na minha casa eu abri o Evangelho, pode o resto do pessoal não querer, mas se eu abrir o Evangelho e tentar ler e entender, eu já estou oportunizando que os amigos benfeitores venham me fortalecer nesse processo e acender esse foco de luz dentro de casa. Né? E aqui nos diz assim, quem quer que conheça os preceitos de Cristo, né, e não os pratica, é culpado. Contudo, além do evangelho que os contém, achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs naquela época, mesmo dentro dessas, quando há que não o leem, ou entre os que o leem, quantos os que não compreendem? Né? Então, nós mesmos, às vezes, passamos e não entendemos. Até hoje tem muitas coisas que fica difícil da gente entender, a gente vai ter que fazer uma pesquisa mais profunda.
Mas uma coisa é muito clara e muito simples. No momento que a gente começa a buscar esse conhecimento, nós conseguimos mudar a atmosfera do nosso meio ambiente. Né? Daí nos diz ainda, o ensino dos espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, né? Que os espíritos vêm falar, complementar essas parábolas, clareando de diversas formas, né? Desenvolvendo-as e comentando-as para pô-las ao alcance de todos, tem isso de particular. Não é circunscrito. Todos, letrados e iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, podem receber, pois os espíritos se comunicam por toda parte. Né? Então não é restrito, como teve tempos que a religião e certos ensinamentos era para grupos fechados. E a doutrina dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz as explicações para atender a todos os níveis de inteligência. Né? Mas para isso é necessário que a gente venha, que a gente pesquise, que a gente medite, que a gente reflita sobre isso. Né? Nenhum dos que o recebem diretamente ou por intermédio de outrem pode pretextar ignorância. Né? Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Então, ele clarifica, ele traz elementos que nos facilita a compreensão das mensagens, das parábolas do Cristo. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toque o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Então eu posso vir à casa espírita, eu posso ir à igreja, eu posso ir em qualquer lugar. Vou lá, fico naquele momento zen, recebo as boas vibrações, escuto a explanação, a exposição de quem está falando. Se eu não trouxer para mim, para vivenciar, não adianta de nada. Não vai resolver nada. Né? Aí, abre um parênteses, lembro uma vez que estava fazendo uma palestra, e uma pessoa lá do meio da plateia disse assim, como é que tu me garante que isso é real, é verdade? Eu digo, põe em prática. Leia ali no Evangelho, né? Ama o Senhor teu Deus, ama o teu próximo, seja caridoso, põe em prática. Cale diante de uma afronta, respire fundo 2, 3 vezes antes de dar uma resposta, né? E você vai ver o quanto você vai melhorar, o quanto vai se tornar leve, né? Então, não adianta ter o conhecimento da letra, tem que ter a vivência, né? E ele se refere aqui aos médiuns, né? Que obtêm boas comunicações, ainda mais censuráveis são se persistem no mal, porque muitas vezes escreve sua própria condenação e porque, se não cegasse o orgulho, reconheceriam que a eles é que se dirigem os espíritos. Né? Falando em médiuns, segundo a classificação de Kardec, todos nós somos, mais ou em menos grau. Mas considera-se médiuns aqueles que têm essa sensibilidade ostensiva. Né? Então, as comunicações dos médiuns ostensivos, né, as orientações que vêm pela psicografia, até mesmo pela palavra, em primeiro plano, quem tem que usufruir desse ensinamento é quem recebe. Né? O Divaldo que dizia, que se queixando para a Joana, tu escreve para todo mundo, mas não escreveu para mim. E a Joana dizia para ele, tudo isso que eu fiz é para ti. Né? Porque ele desenvolveu a psicografia. E é claro, como sendo o intermediário, ele vai assimilar, ele é o beneficiado dos conteúdos das mensagens recebidas. Né? Todavia, uma vez, em vez de tomar a lição para si, que escreve ou que leem escritas por outros, tem por única preocupação aplicá-las aos demais, confirmando assim essas palavras de Jesus: vedes o argueiro no vosso próximo e não vedes a trave que está no vosso olho. Né?
E realmente, cara, quantas vezes a gente já percebeu eu recebi uma mensagem aqui, é para ti. Né? A gente dá para os outros. E a mensagem é para nós, porque toda mensagem que nós recebemos, seja a psicografia, seja através da palavra, é para nós, em primeiro plano é para nós, né? Por essa sentença, se fosseis servos, não teríeis pecado. Quis Jesus significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Ora, os fariseus que tinham a pretensão de ser, e eram com efeito os mais esclarecidos de sua nação, mais culposos se mostravam aos olhos de Deus do que o povo ignorante. E ainda complementa, o mesmo se dá hoje. Então, nós que trabalhamos no grupo, nós que estamos aqui, né, no grupo espírita trabalhando, nós não estamos trabalhando para atender as pessoas que vêm aqui. Nós estamos trabalhando porque nós precisamos. Porque o comprometimento é nosso. É claro que aquele que vem em busca do esclarecimento, ele vai se beneficiar. Mas, em primeiro lugar, é nós que somos os necessitados. É a oportunidade que nós temos de trabalhar pelo nosso aperfeiçoamento moral, no desenvolvimento do olhar de fraternidade, solidariedade, né? De respeito, de compreensão. Porque nós não podemos dar conselho para ninguém se nós não tivermos experiência de vida. Então, por que serve o grupo? O grupo serve para que nós consigamos refletir sobre as mensagens, que nós possamos nos preparar, nos dedicarmos, voluntariar para um trabalho, mas todo o trabalho que se faz não é para o outro, o trabalho que se faz é para nós, é para o nosso crescimento. A exposição doutrinária que nós fizemos não é para quem está nos ouvindo, é para que nós reflitamos para nós e fortalecemos a nossa consciência de espírito num processo de aprendizado, num processo de crescimento. Então, daí a gente vai dizer assim, tu viu a palestra, estava boa para ti. A palestra hoje estava boa para ti. Por que fulano não veio? Estava tão boa a palestra. Mas é para nós, em primeiro plano é para nós. Nós que temos o comprometimento de falar, nós temos o comprometimento da pesquisa, do estudo, da reflexão e da vivência. Porque se nós não tivermos essa consciência, as palavras voam, são ocas. Não encontra ressonância, não conseguimos envolver o outro nessa nossa fé, nessa nossa crença. Tá? Quando diz muito se pedirá aquele que muito recebe, quando nós nos dedicamos ao trabalho, nós estamos recebendo muito mais do que a gente imagina. Nós estamos recebendo na área da saúde, né? Nós estamos recebendo no contexto familiar quando nós nos dedicamos. Né? E a doutrina dos Espíritos é para isso. É por isso que nos dizem que ela é consoladora, porque ela consola as nossas dores, ela é esclarecedora, ela explica por que nós estamos sofrendo, né? E ela nos dá novos horizontes para a nossa vida. Ela nos dá aí a parte filosófica, ela faz com que nós mudemos a nossa forma de pensar e de agir no meio social. Ela muda nosso comportamento. A espiritualidade nos diz a importância do estudo dos grupos, a importância do Evangelho no lar. O Evangelho no lar é um bálsamo. Mesmo que a maioria não participe, mas se um ou dois, como diz Jesus, se um ou dois estiverem em meu nome, lá estarei. Nós temos a capacidade de harmonizar o nosso ambiente familiar. Nós vamos desenvolver a capacidade de aquietar os corações aflitos. Nós vamos desenvolver a capacidade de harmonia no ambiente. E a nossa psicosfera vai se transformar. Né? Dando continuidade aos estudos, não me lembro se é o Obreiros da Vida Eterna, que é da coletânea de André Luiz, que são as obras complementares, que eles falam que estão fazendo um trabalho na espiritualidade na caravana. Então, eles estão atravessando zonas
escuras, zonas difíceis. E aí o instrutor diz que, eles vão encontrar o pouso na casa da Isabel. E a obra é O Brilho da Vida Eterna, se não me engano. E aí um dos integrantes pergunta, ela faz o Evangelho no lar. Então, quando faz o Evangelho do lar, tem aquele pequeno ponto de luz, aquele foco de luz, que dentro da penumbra da crosta terrestre, da atmosfera densa vibratória, aquele foco de luz é um marco para o socorro dos espíritos viajantes, que precisam de repouso, que precisam se revigorar. Né? Então, a importância do Evangelho, a importância da harmonia do lar nesse processo. Se nós tivermos essa tarefa e não realizarmos, a gente vai ter que voltar de novo. Né? Vocês tiveram o saber, a intelectualidade, vocês tiveram a oportunidade de trabalho, de socorro, não realizaram, né? Vão ter que voltar de novo, vão ter que fazer de novo. E aí ele diz aqui, aos espíritas, pois muito será pedido, porque muito hão recebido, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. Se nós entendermos a mensagem dos espíritos, que a vida continua, que a gente tem que se respeitar, a gente tem que ter consciência de que nós somos todos criaturas de Deus, da nossa filiação divina, seja preto, branco, gordo, magro, pobre, paupérrimo, andarilho, papa, o presidente, todos nós somos filhos de Deus. Estamos num nível de desenvolvimento intelectual e num nível de desenvolvimento moral. Né? Se nós procurar entender esse processo e olhar a humanidade como uma família humana, destituído de todos os preconceitos, e tratar todos com respeito, né? O socorro espiritual é muito mais intenso, muito mais amplo. Tu vai fazer um tratamento de saúde, de repente, tu tá com uma doença que tu pode te apavorar, mas a espiritualidade ela te dá reforço e tu supera. Tu tá com uma coisa gerada pela tua ansiedade, daqui a pouco tu te acalma com ansiedade. Eles trabalham conosco, eles nos dão suporte. A água fluida, não é só a água fluida aqui do centro, a água fluida tu pode fazer em casa, quando deitar, pode botar lá na rua, no sereno, tapa, e mentaliza a espiritualidade, pede que seja colocada a medicação ali, porque nós temos essa capacidade. Nós temos que aprender a desenvolver em nós o equilíbrio e a consciência de que nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Né? Nós formamos uma cadeia em todo o processo produtivo que nós não conseguimos viver isoladamente sozinhos. É aquilo que eu sempre repito, talvez eu tenha até já dito aqui, eu não estaria com essa blusa se eu não tivesse alguém que fizesse para mim essa blusa. Não estaria com esses óculos se alguém não fizesse os óculos para mim. Não estaria de calçado se alguém não trabalhasse lá para fazer o calçado para mim. Nós somos interdependentes, nós somos seres gregários, naturalmente gregários, nós precisamos um do outro. Tá? Nós não teríamos o café da manhã se não tivesse o padeiro que levantasse às 4, 5 da madrugada para fazer o pão. Não teríamos café na mesa se não tivesse o cara que vai lá na fazenda, na lavoura, plantar e colher o café. Então, nós precisamos um do outro. Nós estamos inseridos num planeta de aprendizado que é uma escola. E nós precisamos passar de ano. Mas nós só vamos passar de ano se nós formos aplicados, respeitosos, amorosos, fraternos. Aí nós vamos passar de ano. Nós estamos vivenciando um momento de transição planetária, onde os espíritos dizem, Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia do Divaldo, ele diz, né,
que foi liberado da espiritualidade uma enorme quantidade de espíritos que não conseguiam conviver socialmente. Foi dada a última oportunidade. Não sabemos até quando vai isso. Tem algumas orientações que dizem que até 2052 se completa essa transição, mas não podemos dar datas exatas. Então, se foi liberado para reencarnar esses espíritos que não tinham condições de conviver socialmente, é o que se vê hoje. As matanças, as tragédias, os assassinatos, todo aquele tipo de crime que acontece, os roubos, desvio, tudo isso acontece. Porque esses espíritos ainda não desenvolveram a consciência de evolução espiritual, de consciência de espiritualidade, ainda são muito terra a terra. E aqueles que já têm conhecimento, para desenvolver o nosso sentimento de paciência, de tolerância, né, de caridade, de fraternidade, de auxiliar, de orar. Então, os núcleos espíritas são importantes para que nós nos reunimos em pensamento e peçamos misericórdia, Senhor, por essas criaturas que ainda não reconhecem a sua natureza divina, a sua essência divina. Que Deus se compadeça, que tenha misericórdia. E socorro para aqueles que estão retornando à pátria espiritual. Também aí nós fizemos as nossas irradiações, as nossas vibrações, pedindo socorro, né? Então, é esse conhecimento que a doutrina nos traz, né? Que diz aqui, aos espíritas, pois muito será pedido, porque muitos hão recebido, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. Então, diante de tantas mazelas, de tantas desgraças, nós devemos agradecer por termos o nosso trabalho, o nosso pão de cada dia, a nossa casa, né? Graças a Deus, acredito que todos aqui estão com as suas casinhas, podem dormir, deitar de noite, dormir, né? Então, nós temos muitos benefícios que nós não aprendemos ainda a reconhecer, né? E a cada dia que passa é um recomeço. É mais um momento de gratidão, de oportunidade de vida, de oportunidade de trabalho, de oportunidade de aprendizado. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhes diga respeito, né? Então, toda e qualquer mensagem, né, sempre tem alguma coisa que a gente se encaixa. E o espiritismo vem multiplicar o número de chamados. Pela fé que faculta, multiplicará também o número de escolhidos. Então, o conhecimento que a doutrina nos dá, nos chama a observar as leis de Deus, a lei do amor, né? E pela nossa vivência, nós temos a possibilidade de ser escolhidos, de ser abençoados, com mais intensidade, porque abençoados, filhos de Deus, todos nós somos. Mas nós somos os escolhidos no sentido que nós reconhecemos a existência de Deus, a lei do progresso, a lei de sociedade, e convivamos harmonicamente com os nossos diferentes, respeitando as diferenças, destituídos de todos os preconceitos e todas as mazelas morais, e nos olhando como irmãos, como a grande família humana. Tá? E assim nós encerramos essa parte do Evangelho, que sirva para nossa reflexão e que Jesus permaneça em nossos corações agora e sempre. Agradecemos a nossa irmã por ter nos trazido esse tema esclarecedor. Pedimos que a espiritualidade lhe acompanhe no retornar ao seu lar, lhe dando suporte, assistência no que for necessário. Muito obrigada. Convido a todos, então, para fazer a nossa prece e a nossa irradiação, e em seguida passarmos à sala do passe, conforme for chamada a fichinha que cada um ganhou. Primeiro lugar, passe normal, fichinha azul, e em segundo lugar, passe isolado. Então, convido a todos que nesse momento fechem os olhos, sintam a vibração e a harmonia nesse momento, que se encontra dentro de si, sim. A paz, a fraternidade, a irmandade que circunda cada um de nós nesse momento. Que possamos sentir em nosso coração a presença da espiritualidade divina,
do nosso amado irmão Jesus, do nosso Pai amoroso, bondoso e justo que é Deus. Que possamos estar em harmonia com a nossa mente, o nosso coração, com a consciência bem clara daquilo que viemos em busca na noite de hoje. Seja físico, espiritual, moral, de qualquer ordem que seja. Que possamos ter o merecimento de receber da espiritualidade a bênção no dia de hoje. Que possamos nesse momento dar início às nossas irradiações, levando o nosso pensamento até o nosso lar, onde lá se encontram os nossos entes queridos, que por muitas vezes estão adoentados, sendo atormentados por irmãos ainda em desarmonia, irmãos desencarnados que ainda não encontraram seu lugar na espiritualidade, por doença, por problemas materiais, por dificuldades financeiras, o desemprego, a necessidade. Tudo isso que se encontra lá no nosso lar, nesse momento, através da espiritualidade divina, seja amparado pelos nossos mentores. Que eles possam ir até lá, fazer uma visita ao nosso lar nessa noite, levando, conforme os nossos merecimentos e segundo as nossas necessidades, o bálsamo, a solução dos nossos problemas e de tudo aquilo que é necessário. Que possamos também ir aos hospitais, levar aos nossos irmãos doentes da mente, do corpo e do espírito um passe de cura, um passe de fé, de esperança e a fortificação da vossa cabeça. Que amanhã, quando eles acordarem, possam sentir-se bem melhores. Possamos também ir nas casas-lares, nos asilos, nos albergues, onde houver um irmão nosso em sofrimento nesse momento, que o nosso pensamento possa alcançá-lo e ele possa ser envolvido pela presença da espiritualidade, conforme os desígnios do nosso Pai, para serem auxiliados. Rogamos também, Senhor, pelos nossos governantes, que possam, nesse momento, através da infinita misericórdia do Pai, terem a presença dos nossos mestres, dos nossos mentores e de Deus, abençoando e protegendo as suas decisões. Possamos também orar por aqueles irmãos que desencarnaram e que estão nesse momento em sofrimento, procurando o seu lugar, procurando o seu amparo e a sua fortificação. Que a espiritualidade divina possa amparar a cada um deles, assim como nós aqui, ao passarmos a sala de passe, possamos ser amparados e protegidos. Em nome de Deus e de Jesus, que assim seja.